Agora você está ao vivo, é a frase que aparece aqui e eu não tenho certeza se eu realmente estou. Eu acho que eu estou. A minha experiência de fazer live de Instagram é quase zero. Criar uma sala, enfim. Na verdade, eu não quero criar sala nada, eu só quero rapidinho aqui. Deixa eu só. É que tem uma setinha dizendo que eu tenho que apertar não sei o que. Você sabe que eu me sinto um semi-analfabeto aqui quando se fala dessas coisas, viu? Mas, de qualquer maneira, é que tem um monte de aviso aqui, avança, pergunta não sei o que pro seu público, compartilha, adicione fio, mas eu não quero adicionar nada. Eu só quero falar um pouquinho aqui. Eu quero tirar essas coisas da minha tela. Agora acho que deu. Porque na verdade eu ia gravar um videozinho para publicar no Instagram e eu falei, pô, por que eu não faço uma interaçãozinha, uma live, né? Eu sei que live, interação, a gente tem que avisar, marcar uma live, mas eu não quero nada disso. Eu quero um papo rapidinho. Acabei de tomar o meu café, tô aqui no meu estúdio e bater um papo com quem tá aí. Felipe, fala Felipe. Ô, Antônio Pereira, Deise Aur, Marlene Santana, tudo bem com vocês? Muito obrigado a todo mundo que tá aí. Eu não sei se depois essa livezinha fica aqui, né? Eu acho até que fica. E eu tava pensando isso agora há pouco, assim, você sabe que eu tenho perdido a prática de falar ao vivo, né? Quem vem do rádio como eu, poxa vida, ao vivo é o que acontece. Rádio geralmente é ao vivo, então a gente fica horas e horas e horas no ar. Isso ao longo da minha vida. Eu até publiquei umas fotos aqui, não sei se vocês viram, as minhas fotos lá atrás, lá no começo da carreira. Ainda teve gente que perguntou, pô, é você? Né? Especialmente uma que eu tô no estúdio da PAN. Eu tinha uns 19, 20 anos ali naquela época, a idade que meu filho tem hoje. Mas eu já vinha desde os 16. Então, falando ao vivo, e a gente fica às vezes 4 horas, 5 horas no ar, e às vezes mais. Teve uma fase na Band, isso, a minha última fase de rádio em São Paulo. Eu fazia a Rádio Sul América Trânsito de 10 da manhã, não, de 11 da manhã até 5 da tarde. Aí, 5 da tarde, eu saía de uma porta e entrava na outra, que era da Band FM. Né? Os estúdios eram vizinhos. E aí eu ia até as 10 da noite no ar. Então eu entrava às 11 da manhã, saía às 10 da noite. Direto. Né? E na Sul América Trânsito não tinha nem tempo para música. Então era falando, interação o tempo inteiro tal. Mas estou dizendo isso porque é engraçado, né? A maneira como a comunicação mudou. Eu sinto isso. Agora há pouco eu estava pensando nisso, assim, me tira um pouco essa coisa de estar ao vivo, de interagir com as pessoas, que é uma das coisas mais legais da comunicação. Quando você grava, né, a coisa fica muito prontinha, muito editadinha, tal, e o ao vivo não. Mas a gente vai perdendo isso. Adriano Carlins, você faz falta aqui em Brasília, na JK, na Mix. Pô, Adriano, tudo bem? Saudade de Brasília. Foi uma experiência muito boa viver quase 3 anos em Brasília. Você sabe que depois que eu me mudei de Brasília, acho que eu voltei uma vez só. E sinto falta. Tenho muitos amigos em Brasília, tem muita gente querida. A experiência das rádios em Brasília também foi muito legal. Claro que, como tudo na vida, tem coisas positivas e outras nem tanto, mas de maneira geral, o saldo foi muito bom ter convivido com tanta gente, tido essa experiência de fazer uma rádio, a Rádio JK é uma rádio popular zona, né? Eu fazia já a Band, mas em Brasília a música sertaneja, eu vou te contar um negócio aqui meio off aqui, no clima de live. Essas coisas gravadas a gente não fala, né? Quando tá gravado, fala, eu não vou falar isso. Mas em live sai. Eu me lembro que quando eu fazia a JK, eu entrava no ar meio-dia. E eu fazia um programa romântico, de meio-dia até uma. Não era, era mais ou menos romântico, assim, era uma carta, então a pessoa contava a história, aquele esquema assim. Mas eu me lembro, Adriano, que você sabe que Brasília, eu não sei como é que tá hoje, acho até que tá igual, pelo fato de ser dentro de Goiás ali, não importa onde você vá, tá tocando música sertaneja. Você vai numa loja, você vai num restaurante, você vai no shopping, você vai. Não importa. E às vezes a música tá alta. E eu, que já não sou assim muito
ligado, não gosto muito. Eu te confesso que nesse período eu estava saturado. Eu não aguentava mais ouvir aquele negócio. E essa rádio que eu trabalhava, predominantemente tocava música sertaneja. Então eu me lembro que antes de entrar no ar, eu ia pro terraço do prédio, era lá em cima, tal, e ficava um tempo ali olhando para fora e ouvindo alguma música que eu gostasse, meio que para me preparar para ficar 4 horas ouvindo música sertaneja. Foi um desafio para mim. Mas isso faz parte de quem trabalha em rádio, né? Você não pode ser muito rígido, dizer eu só gosto disso. O meu gosto é muito eclético, mas tem coisas que eu não consigo ouvir muito tempo. E eu acho que eu já não tinha muita ligação, não gostava muito de música sertaneja. Aí esse tempo que eu fiquei em Brasília, eu acho que saturou assim demais. Tanto que hoje também não. Se eu vou num ambiente, está tocando música alta, sertaneja e tal, eu dou um jeito de sair fora. Porque é complicado. Agora você imagina você no ar, né, tocando isso, e aí, galera, você tá ouvindo? Eu entrevistava os caras. Teve um esquema também, o piseiro, você comentou, né? O piseiro é mais ou menos o mesma natureza, não é? Do sertanejo, é parecido. Eu trabalhava na Band e, e eu também não sou muito ligado em carnaval. Nada contra, assim, mas eu não gosto, né? Eu sou um cara mais de ficar na minha, sabe? Fazendo um parênteses assim, eu quando fui pro rádio, e sempre foi assim na minha carreira, eu fui pro rádio porque eu gosto de rádio. Eu gosto disso aqui, ó, do estúdio, é isso. Mas a coisa da galera, do palco, do não sei o quê, eu nunca gostei muito. E aí, na Band, eu fazia um horário que era das 5 da tarde às 10 da noite e das 7 às 8, se não me engano, tinha, na época do carnaval, a rádio estava voltada para o carnaval. A Band sempre foi muito dedicada a cobrir carnaval e tal. E aí eu me lembro que eu entrevistava todo dia um cara de escola de samba. E eu não entendo nada, né? Então eu procurei me formar, achei legal, né? O esquema o carnaval, por exemplo, é um desfile, é quase como um teatro a céu aberto, então tem as alas. Agora eu não me lembro muito bem, mas foi interessante. Mas o fato é que quando foi chegando mais o carnaval e a rádio ia fazer a cobertura, eu fui escalado para ir ao sambódromo, né? Coisa que todo mundo queria fazer dentro da rádio. Fazer a transmissão, não sei o quê. E como todo mundo queria fazer, e para mim a ideia de ficar uma noite inteira gritando lá no sambódromo, no meio daquela gritaria e tal, aquilo já me fazia mal. Então foi fácil achar algum colega que topasse fazer no meu lugar, e eu me livrei de fazer aquela cobertura, mas eu tive que ir enquanto eu fazia essas entrevistas em alguns ensaios tal. Foi interessante, né, a título de conhecimento tal, mas ao longo da minha carreira, eu estou dando só esse exemplo, assim, mas houve outros exemplos, eu sempre fugia dessas aglomerações. Na Jovem Pan, por exemplo, eu estava na Pan na época em que a rádio era primeiro lugar disparado. Foi na época das Sete Melhores, o Pânico tinha começado há pouco tempo. Eu entrei na rádio em 94 e o Pânico começou em 93. Então a rádio estava estourando, assim, era referência no Brasil inteiro. A Jovem Pan Sat, né, o satélite, tinha começado naquele ano também e tal. Então os locutores da rádio, eles eram muito convidados para fazer show, apresentação, baile e tal, e era uma fonte de renda. Tanto que a rádio não pagava muito bem, e o Tutinha, que é o dono da rádio, dizia, ó, eu não pago vocês, mas vocês podem fazer festa à vontade e ganhar dinheiro nisso. Só que eu odiava fazer isso. Ir lá no palco, ficar jogando camiseta, adesivo e tal. Então sempre quando todo show e todo evento que eu apresentava porque eu era obrigado para fazer evento da rádio. Mas essas apresentações, esses shows, esse negócio, eu dava sempre um jeito de sair fora, assim, porque... E perdi dinheiro, né, não fazendo, mas era uma coisa minha, sabe? Eu gostava do rádio, eu fui pro rádio para falar no rádio, não para ficar em palco, para ser animador de auditório. Então isso nunca foi uma tentação para mim, muito pelo contrário. O Adriano ainda fala da direção das rádios da organização Paulo Otávio, tá, mão do Anderson, antigo diretor da clube. Eu sei que mudou, Adriano. Não tive muito contato com o Anderson. Sei que ele era o diretor da clube e tal, mas não tive muito contato com ele na época, não.
Enfim, eu sei que tem gente ainda da minha época lá, né? Espero que a rádio esteja bem. Eu sei que a BTN, que é a empresa que eu trabalhava, que fazia boletins de trânsito, tem parceria com a JK, enfim. Tomara que dê certo, né? Que cresça e que a rádio vá bem. Legal, Elizabeth. Flávio, adoro suas mensagens. Muito obrigado, Elizabeth. Você sabe, Elizabeth, que, falando da história das mensagens, né? Eu, quando eu saí de São Paulo e vim para o Sul, isso calhou mais ou menos com o momento que a internet começou a ocupar espaços. Claro, já tinha, né, muita coisa. Eu saí em 2009, eu cheguei aqui no Sul. E, e a internet me possibilitava ter acesso a uma comunicação que o rádio não me dava. Ainda que eu gostasse, ainda gosto, né, do rádio, mas a comunicação que eu fazia sempre foi muito limitada às rádios onde eu estava. Então, eu tinha que, como eu te falei da música sertaneja, eu tinha que tocar a música que a rádio queria, falar o que a rádio quisesse que eu falasse, é normal, não é isso. Mas aí eu vi uma janela, né, assim, já que eu posso falar, por que não falar o que eu acho que é interessante, né? O que é bom, o que faz bem, o que pode, de alguma maneira, ajudar as pessoas. E foi nessa, despretensiosamente, que eu comecei a gravar vídeos, a escrever, e uma coisa sempre foi levando a outra. E é engraçado isso, sabe? Porque eu vou me acompanhando nesses períodos, né? E vou vendo, especialmente analisando as minhas motivações, e eu vejo que no começo, onde eu muito entrando nisso como uma novidade, fazendo vídeos, e eu viajava muito, eu fazia os encontros. Praticamente todo mês eu ia para alguns lugares no Brasil para me encontrar com pessoas, né? Anunciava, na época, só no Facebook, ou na rádio Inverso, na época era Vagalume, enfim, e ia, né? E sempre foi muito legal, mas é engraçado que de uns tempos para cá, eu acho que quem me acompanha já percebeu isso, eu tenho ficado mais distante dessa comunicação. Não que eu tenha parado, né? O meu canal do YouTube, por exemplo, é onde eu tenho mais trabalhado. Eu tenho publicado toda semana vídeos, tal, postado vídeos. Aqui no Instagram, não é todo dia, né? Mas de vez em quando eu posto os videozinhos, tal. Mas você sabe que eu estou num momento assim de achar que comunicação também é não falar. Que a postura de se manter um pouquinho distante também comunica numa realidade onde a comunicação deixou de ser ideias e passou a ser ruídos. Eu li um texto essa semana do Guilherme Arantes, do cantor. Eu não lembro com as palavras dele, mas eu gostei muito. E ele dizia mais ou menos o seguinte: eu gostaria que a gente estivesse num mundo onde a arte, onde a música fosse uma forma de expressão, né, que não precisasse desse excesso de palavras. E ele faz uma crítica, por exemplo, até em relação a artistas, a pintores, a músicos, que sobre as suas obras jogam tantas explicações, justificativas, palavras, 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 que praticamente eles diminuem o poder ou a potência daquela expressão, daquela arte. Eu gravei uns vídeos no YouTube, lá no meu canal, e acho que os 2 ou 3 últimos eu fiz menção a isso. Um deles, inclusive, eu fui mais direto nesse sentido, em relação à importância de contrastes mesmo. Contrastes para a gente enxergar, contrastes para a gente ouvir, para a gente se expressar. E eu acho que a gente vive num tempo de excessos. Nos excessos não tem contraste. O exemplo que eu dou é aquela coisa da luz, né? Você está me vendo porque tem uma luz aqui em mim. Se eu apagar todas as luzes, você deixa de me ver. Mas se eu pego só luz e jogo aqui na entrada da câmera, satura a imagem e você não vê da mesma maneira. Para que você me veja, é preciso luz e é preciso um pouco de sombra também. Para que você me entenda, entre as minhas falas, eu também faço pausas, vírgulas, pontos, né? Essas pausas também comunicam. Você imagina se eu falasse sem pausa, sem parar, como quem lê um texto, blá, 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 você também não entende nada. As pausas também são expressões, são jeitos de comunicar. Aliás, tem muita gente que estuda e que entende, os atores especialmente, de teatro, né?
as pausas necessárias, as pausas da interpretação, as pausas dramáticas. Pausas ou silêncios, as pausas são silêncios entre as comunicações, também são maneiras de se expressar. E eu acho que esse mundo de muito ruído, de muita comunicação, deixa de falar. É muito vídeo, é muito texto, é muita ideia, é muita contestação, é muita briga e é pouca contundência, sabe? E aí isso vira ruído, vira, como no texto do Guilherme Arantes que eu fiz referência, vira uma maçaroca, foi a expressão que ele usou e que eu concordo. Então, diante dessa maçaroca, né, e dessa necessidade, porque isso virou uma questão de mercado, é preciso falar o tempo todo, é preciso postar vídeo o tempo todo, é preciso postar story o tempo todo, é preciso... Tem tantos auxiliadores de marketing digital no meu feed no Instagram, parece direto assim. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu acho que não comunica, né? O grande problema, eu acho que da comunicação atual é que se baseia muito na questão do engajamento. Para eu te manter engajado, eu tenho que estar te dando alguma coisa o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Senão você se desengaja. Porque as ofertas são demais, né? O tempo inteiro, você está me vendo aqui, a gente está falando aqui nessa live, já eu vou ler, estou vendo que tem gente comentando, mas daqui a pouco eu saio dessa live, tem outras pessoas, e tem outras pessoas, e tem outros conteúdos, e você se esquece, e outro vai falar outra coisa, e aí você presta atenção, depois você se esquece de novo, aí alguém no story, aí você posta alguma coisa, o tempo inteiro. As pessoas estão tão engajadas, né, que é natural. O cara vai tomar um café numa cafeteria e pum, tira foto do café. Aí ele vai não sei aonde, pum, tira foto do sol, do céu, do sapato, da grama, E a gente não vive, não presta atenção, né? Não para, não faz as tais pausas que geram contraste. E que geram e não é só a base da comunicação, eu para você, é de você com a vida. A interação baseada nessa maçaroca de ruídos, rouba da gente a possibilidade de perceber e de fato interagir, né? de entender, de silenciar e até de se ouvir. Então é engraçado isso, pode parecer até meio contraditório, mas pessoalmente eu sinto que a comunicação de hoje ela carece de pausas. Então eu não sei se é por isso, mas eu tenho sentido muito assim essa necessidade mesmo. Às vezes eu penso em gravar um vídeo, gravar alguma coisa, eu falo, mas eu vou falar o quê? Para quê? Né? Sabe essa sensação? Pô, mais fala, mais ideias, mais... O que eu posso falar que eu ainda não falei? Né? E fica. Então, é um momento único da comunicação, né? Onde pausas são... obviamente, para quem quiser engajamento, vender produto, então fica, né? Postando. Mas não é a minha, né? Não é a minha. Então eu tenho tentado entender esse ponto de equilíbrio, sabe? Entre o razoável, o necessário, enfim. Deixa eu ler aqui, tem uns comentários aqui. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Depois eu leio os mais recentes. Tem um monte de gente mandando olá. Flávio, eu sigo você desde 2010, na época dos podcasts que não era nem moda. Primeira vez que aparece aqui para dizer alguma coisa, sempre é bom te ouvir. Legal, é o Fábio. Obrigado, Fábio. Eu acho que eu já fiz uma ou duas lives aqui no Instagram. Não é a primeira, mas é raro mesmo. Obrigado, tá? Eu fazia um podcast na época só de áudio, era o Podomatic, a plataforma, né? E acho que está até lá ainda, até hoje deve estar lá. Enfim, legal. Parar, pausar, fazer o contraste. O socorro, você sabe que essa coisa do parar e pausar, aliás, antes da socorro, a Jurebes também começou a me ouvir em 2021. Comecei em abril de 2021, foi minha mãe que me apresentou o seu canal. Ultimamente eu te acompanho mais e adoro te ouvir, suas reflexões são muito legais. Pô, obrigado, Ju. Beijo para você e para sua mãe, tá? Sobre parar e fazer contraste, o socorro, a gente está sendo formatado, né? Eu estava agora há pouco pensando até, de repente acho que eu vou depois gravar um vídeo e postar no YouTube falando um pouco sobre isso, mas até antecipando, imagina o seguinte, se a gente vivesse num ambiente
de possibilidades, um ambiente totalmente branco, sem paredes, sem teto, sem chão, sem janela, branco. Você não teria noção de profundidade, de espaço ou de nada. Seria necessário algum tipo de referência para você saber onde é que você está, até onde você pode ir, enfim. E mesmo que essa referência fosse um pontinho ali na parede, você já teria algo para interagir. É assim que nós funcionamos. A gente precisa dessas referências. E as ideias, e a cultura, enfim, e a linguagem, né, são referências. Mas quando isso é sobrecarregado e vira, como eu dizia agora há pouco, ruído, a gente também perde as referências, porque a gente não tem mais o contraste. E a gente se perde no meio disso. A formatação hoje, mental, isso especialmente com gerações novas, mas não só, né? Gente mais velha, inclusive, está entregue a essa atividade mental. Mas é uma atividade que não é uma atividade intelectual, e muito menos uma atividade de reflexão ou de observação. É só uma atividade de não parar, como se fosse um motorzinho trabalhando, 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 trabalhando. A gente vai se viciando nisso. Por isso que poucas pessoas hoje conseguem ficar quietas. Eu estava conversando com um amigo meu, que tem mais ou menos a minha idade, essa semana, e a gente estava falando justamente sobre essa mudança. Ele me dizia, olha, eu gosto muito de ler, né? Ele falava, e eu compro muito livro para ler depois, eu vou guardando, mas eu percebi que eu estou seguindo na contramão. Eu não sei se eu vou ler esses livros um dia, eu estou perdendo a capacidade de me concentrar, de parar e de ler, e eu dizia, se contigo está acontecendo isso, imagina com quem não desenvolveu esse hábito, né? Com quem começou cedo, já nessa realidade ruidosa de maçarocas, enfim. É uma formatação. Eu não quero ser catastrófico também, porque também é um risco. Não, porque no meu tempo era muito melhor, nos tempos de hoje. Não é isso também. Tem o seu valor, eu acho que tem coisas legais, interessantes, e eu admito o olhar de um cara que viveu uma outra realidade, que acompanhou o crescimento disso, que aprendeu a pensar e a estudar, enfim, de maneira analógica, né? Então existe um contraste geracional também, o que é compreensivo. Mas isso não diminui, né, o fato de que a gente está sendo encurralado por uma realidade tão rápida, tão distópica, tão cheia de distrações, que vai chegar o momento, e eu acho que já para muita gente já é quase claro, assim, que as pessoas vão ter mais habilidade de pensar, de refletir razoavelmente. Eu acho que você deve perceber isso na sua realidade ou na sua rede social, enfim. Como hoje é raro alguém pensar de verdade, alguém entender as coisas, né? Tem um amigo que dá o exemplo, você coloca um anúncio, por exemplo, no Mercado Livre, estou vendendo essa caneca, caneca bege para tomar café por R$ 20. Aí as pessoas vão escrever embaixo assim, vem cá, que cor é essa caneca? Eu posso tomar café na caneca? Qual que é o preço da caneca? Ninguém entende, né? Então, num mundo assim de distrações e de excessos, a comunicação efetiva, ou seja, você se conectar a partir de uma linguagem, seja ela falada, escrita, seja a partir de uma expressão artística, isso vai ficando cada vez mais difícil. E tentar ir na contramão, né, exagerando também para tentar sobrepor esse ruído, eu acho só piora as coisas. Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deve ser desgastante tanto para quem busca engajamento quanto para o público que se engaja. Paloma, sem dúvida, Paloma. Eu acho isso um sequestro. Especialmente para quem está querendo engajar um público, né? Para quem tem. E hoje todo mundo tem o seu canal de comunicação. Não é mais E nesse caso eu acho legal. Todo mundo tem sua rede social, todo mundo pode, né, falar. Isso é bom, né? Mas a partir do momento que você entende que para você vender o seu peixe, vender o seu curso, vender a sua ideia, virar um influencer ou coisas do tipo, é necessário engajar. E aí você leva em consideração que a gente vive uma realidade onde as pessoas são naturalmente desengajadas, porque são distraídas, né? Então a sua vida, e aí não é mais no período de horário de trabalho, período comercial, é a vida inteira, passa a ser um movimento, uma tentativa de engajar o outro, de chamar a atenção, né? E aí você não vive mais, porque tudo potencialmente pode ser um elemento de engajamento, como eu dizia. Você vai tomar um café, você tira foto da sua xícara, você vai viajar, você tira foto do teu tênis, do teu pé, do teto.
Você está o tempo inteiro, né? Eu às vezes vejo gente que eu conheço, até com filhos pequenos, e na linha do tempo da pessoa, um monte de foto, meu filho correndo, meu filho nadando, meu filho tomando uma madeira, meu filho na balança. Poxa, será que essa pessoa estava interagindo com o filho? Estava brincando com o filho? Estava ali concentrada naquela experiência de ser mãe ou de ser pai? Né? Ou naquele momento estava pensando em mostrar isso para nada, para gerar engajamento, para gerar curtida. E existe um outro elemento, a aprovação, né, do público, as curtidas, enfim, isso também vicia. Uma pessoa que posta e fica aguardando, isso gera uma expectativa, né? Pode se frustrar se forem poucas as curtidas, e aí numa próxima vai esperar mais. Olhando diretamente para o fenômeno, né? E eu não gosto de enxergar nada a partir do maniqueísmo, eu não quero dizer se isso é mal. Não é o que eu estou dizendo, né? Não é nem bom nem mal, é só um fenômeno atual de comunicação. Agora, isso pode fazer mal em mim, se eu não estiver atento com a minha entrega para esse padrão. E esse, para mim, é o maior problema. É o padrão que vai se criando nas nossas relações. Elas vão se tornando descartáveis, elas vão se tornando superficiais, elas vão se tornando irritadiças, né? E daqui para frente cada vez mais aceleradas. Esse fenômeno TikTok, por exemplo. Eu estou me sentindo um velhão falando aqui, talvez até seja. Mas existe, né? A coisa de encurtar, a música não pode passar de não sei quantos segundos, um minuto, enfim. Pouca gente tem paciência de ouvir uma música de 3 minutos. Na minha época, em São Paulo, por exemplo, de rádio, a média ali era 3 minutos e meio. Eu me lembro de uma rádio que eu trabalhava, que a gente deixava a Denon era um CD, né? A Denon, assim, levemente acelerada, era 0+1, acho que se não me engano, de aceleração na Denon, para dar ritmo na programação. Era uma rádio jovem, acelerada e tal. Isso que anos 90. E hoje, né? Quem com menos de 20 anos consegue ouvir uma música de tipo Legião Urbana, de 9 minutos, de 7 minutos? Quem? E não tá, a questão não é que está errado não ouvir, não é questão disso, mas a gente vai perdendo a capacidade de se concentrar. E tem certos aprendizados, tem certos entendimentos em relação à vida que só amadurecem na gente a partir da concentração. A concentração é como regar uma plantinha que, se você tiver pressa para colher, de repente, o fruto ali daquela plantinha, ela não vai nascer, ela não vai maturar. A semente foi colocada, você jogou um pouquinho de água ali e já arranca. Quem tem paciência, quem tem tempo, espera a plantinha crescer, virar árvore, e no tempo certo, aquela árvore vai dar aquele fruto. A árvore não dá fruto o tempo inteiro. A natureza nos ensina esses processos. E o aprendizado, e a maturação, e a sabedoria, e a maturidade, tudo isso é um processo. Não é à toa que alguém com 15 anos não vai ser maduro. Alguém com 18, 20 anos pode ter algum nível de sabedoria, mas não vai ter a sabedoria que alguém com 50, ou com 60, ou com 80 vai ter. É um tempo, né? É claro que tem gente que tem 80 anos e que não tem sabedoria, não é compulsório, mas o tempo nos dá essa oportunidade. Às vezes, não é nenhuma questão de buscar sabedoria, buscar entendimento, mas da experiência da vida. Não tem aquele ditado que o diabo não é inteligente, ele é velho, né? É o tempo. Isso vale para tudo, né? São os processos. Se a gente elimina ou se a gente substitui o tempo pela angústia, pela pressa, a tendência é justamente essa, é viver deprimido, né? É viver inquieto e é viver na superficialidade, porque a gente não amadurece os processos. E a comunicação está dentro dessa história. Se a gente estabelece uma comunicação apressada, isso pode ter o seu papel, a sua valia, eventualmente. Mas se toda a comunicação é só essa pressa, né? É o descarte do que já foi, é a busca por qualquer coisa que seja nova só porque é nova, né? Mais do que isso até, é você se desprender do próprio processo de observação artística, seja de uma música, seja de uma obra, seja de um texto, né? Então isso vai deixando a gente oco e vai eliminando justamente aquilo que eu falava agora há pouco,
a maturação, os processos. Agora, isso vale, eu falava da árvore, né? Vale para a árvore, vale para a natureza, vale para o indivíduo e vale para a sociedade. Uma sociedade que não se permite amadurecer, né? Evoluir, questionar, refletir, que não aceita que erra, né? Que não está disposta a aprender, vai virar uma sociedade parecida com a que nós vivemos hoje. Uma sociedade que repete os mesmos erros, uma sociedade beligerante, uma sociedade maniqueísta, ou é do bem perfeito ou é do mal horrível. Não existe degradê, não existe meio termo, não existe reflexão, porque tudo isso são processos da maturação. A reflexão, o degradê, precisa de um prazo, de um processo. Os polos, por isso, no caso da política, expressa isso de uma maneira muito eloquente, mas a política é só um sintoma, ela não é necessariamente geradora dessa situação, mas ela se alimenta disso. Essa questão da polaridade, né? Do bem e do mal. Hoje, por exemplo, sem entrar diretamente em questão política, porque eu sei que isso não é mais um elemento de ruído, mas se você for olhar a disputa presidencial, que é a que mais se discute, a questão é sempre isso, é o bem contra o mal. Seja lá quem você enxerga como sendo o bem, ou seja lá quem você aponta como sendo o mal. Mas a discussão está sempre nesse nível. Bem e mal, Deus e diabo. Né? Tem aquele exemplo que eu sempre falo, quem me acompanha, especialmente na rádio, já deve ter ouvido, que é o barquinho do Saramago. Você sabe a história? De Deus, Jesus e o diabo numa canoa, e Deus, no livro O Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago, um ser muito vaidoso, cruel, começa a contar os planos dele, e o diabo se incomoda e fala: Deus, se a causa sou eu vou pegar mais leve, mas não precisa ser assim. E aí Deus, irritado, diz assim: mas nem pensa em ser bom, porque se você, diabo, quiser ser bom e deixar de existir, eu deixo de existir. Eu, quando dou esse exemplo, né, algumas pessoas falam assim: não, mas Deus sempre existirá, e não entendem que isso é uma metáfora. Né? Eu não estou aqui entrando na questão de Deus ou não Deus, mas para a existência de deuses, seja esse Deus um político, seja esse Deus o que for, né, que você, enfim, elege para si próprio, geralmente é necessário a existência de um diabo. Quando o nosso amigo falou de Brasília, quando eu saí de Brasília, enquanto eu estive em Brasília, durante um período, a minha comunicação, o meu trabalho, o que foi muito legal para mim, mas ela estava direcionada especificamente no tempo da VMVTV, né, para um público cristão. E eu me lembro que quando eu saí de Brasília e vim ao Sul, isso foi um processo em mim. Chegou um momento que eu decidi assim: eu não quero mais falar para esse público. Eu não quero mais ficar refém desse público, porque era um público que esperava de mim justamente essa dinâmica. Como assim? Tipo o vídeo Deus Spinoza, eu acho que ele ilustra muito bem isso que eu estou falando. Se você não viu, aqui no Instagram tem, depois você dá uma fuçada aí, tem no meu canal do YouTube e tal, que é um texto escrito por um mexicano, né? Não foi Spinoza que escreveu, está explicado ali, as pessoas não leem, enfim. Mas o fato é um texto, é uma metáfora, é uma ilustração, ninguém está dizendo que é Deus falando, né? Mas tirando o peso da religião, tirando o peso, imagina, mesmo assim, imagina que Deus fosse bom. Imagina que Deus fosse bom. É mais ou menos essa a proposta do texto. Depois você lê do YouTube assim, as porradas que eu tomo de pessoas dizendo: mas não é só isso. Quer dizer então que o cara vai para o céu e Hitler vai para o céu também. Então, em outras palavras, é assim: eu me segurei a vida inteira para não ser horrível por medo de Deus. E agora você vai me dizer que esse meu camisa de força não serviu para nada? Quer dizer que se Deus é bom, e se todo mundo, a exemplo do sol que ilumina a todos, a exemplo da chuva que molha a todos, a exemplo das estações do ano que não fazem acepção de pessoas, se Deus for assim também,
Então, o meu mérito vai se esvaziar, né? E aí as pessoas respondem com raiva. E aí ilustra aquilo que eu estava dizendo agora há pouco em relação ao barquinho do Saramago. Sem você, diabo, eu não existo. Isso não entenda isso como somente, né, como uma ilustração religiosa, espiritual. Isso vale para tudo. Sem o Lula, o Bolsonaro não existe e vice-versa. Sem claro, eu não percebo o frio. E isso vai para tudo. E as pessoas se aproveitam disso e instigam na gente algo que já é instintivo, né, e fazem com que as pessoas se tornem verdadeiros soldados de causas maniqueístas, perdendo a oportunidade de enxergar o degradê, né, de enxergar, de ter bom senso, de ter calma. Isso também é reflexo desse tempo que nós vivemos, apesar de ser uma condição desde sempre, mas nessa intensidade tão, e aí vai para tudo, tá? Tão polarizada, tão maniqueísta, aqui na internet mesmo, né? Alguém põe um post, um comentário, qualquer coisa um pouco mais contundente, seja lá em que área for, vai tomar porrada, vai ter xingamento. Às vezes eu leio comentários de N páginas, ou canais, ou vídeos no YouTube, e eu vejo tanta gente desequilibrada, falando tanta coisa que não faz sentido nenhum, refletindo justamente essa condição, né? Falta de maturidade, falta de equilíbrio, expressão. E aí volto a dizer, não como necessariamente causa dessa comunicação que a gente está vivendo, mas ela estimula, né? Estimula essa pressa, estimula essa reação. E isso é muito sutil. É muito fácil a gente olhar, como um videozinho que eu postei aqui ontem, né? Dizendo, olha, fazer críticas, tal, é fácil. Isso que eu estou falando aqui, provavelmente você concorda. Mas a minha questão é onde é que eu estou inserido nisso, né? Onde é que isso está se movimentando em mim também. E tá. E você provavelmente também. Aonde? Porque eu faço parte desse contexto, eu estou nessa sociedade. Eu não sou um ser isolado, desconectado, distante, que está enxergando do alto, dizendo, ali, veja só como as pessoas são inferiores. Nós estamos nesse processo. Então, enxergar essa dinâmica dentro da gente é o maior desafio. Porque olhar ao redor e fazer a crítica, até eu faço. Né? Agora, em mim, aí é complicado. E talvez seja esse o principal problema. Como a gente não percebe essa dinâmica na gente, a gente sai reproduzindo ela, pensando que nós, acontece com todo mundo, menos comigo. E aí é que é fogo. Deixa eu ver se tem mais gente falando. Rick Boy. Saudade da nossa Rádio Inverso. Ô, Rick, que bom que você tocou nesse assunto. A Rádio Inverso continua, tá? A rádio é o seguinte, durante muito tempo, eu fazia programas diários. Todas as manhãs, 2 horas, 3 horas, às vezes mais, toda manhã. Faz um tempo que eu não faço. Eu vou entrar já nesse ponto. Mas a rádio, ela reproduz esses programas porque eles ficam guardados. Então são centenas de programas. E a rádio ela reproduz um programa, aí termina, começa o outro, e começa o outro, e começa o outro, 24 horas, centenas. Então, no momento que você acessar radioinverso.com, vai ter um desses programas, seja da época da pandemia, seja de antes, enfim. Eles estão em loop ali o tempo inteiro, então sempre tem conteúdo. Por que eu não estou fazendo os programas todos os dias? Tem a ver com o que eu falava agora há pouco sobre a questão dos ruídos. Sendo bastante honesto aqui entre a gente, eu tenho me questionado nesse sentido. Para quê? Né? Não vira ruído isso também? Enfim, será que eu preciso todo dia estar falando? Será que isso surte algum efeito? Não sei, sinceramente. E se eu tenho dúvidas nesse sentido, eu prefiro me distanciar e para entender o que essas dúvidas estão dizendo em mim e para mim e melhorar. Né? E se for o caso, voltar a fazer ou não voltar a fazer. Mas eu preciso disso, sabe? Em muitos momentos, nesse distanciamento. E tem mais, Ricky. A questão da pandemia, eu acho que modificou muitas coisas, né? Quando a gente passou
por toda aquela dificuldade que todo mundo lembra, tal. Eu me lembro que eu fazia programa todo dia na rádio e uma das coisas que eu falava era o seguinte: a gente está assustado, achando que amanhã eu posso morrer, os sistemas econômicos são frágeis e tantas questões que vieram, mas eu dizia, mas essas questões não são novas, né? A gente sempre pôde morrer, hoje ou amanhã, sempre, continua sendo assim, de Covid ou não. Os sistemas econômicos frágeis são bastante frágeis. Ou a gente ou não estranha o fato de você olhar, por exemplo, uma economia, e não é só o Brasil, tá? Mas vamos falar do Brasil, mas mesmo países desenvolvidos, onde a distribuição de dinheiro é um negócio totalmente injusto e descabido, onde 1% da população concentra a maior parte da riqueza produzida por um país. Eu não sou iludido por nenhuma ideia socialista ou comunista achando que as pessoas seriam iguais. Eu acho que isso também descambaria no totalitarismo, como a própria história prova. Você não consegue criar uma sociedade igualitária, não sem tirania, né? E eu sou absolutamente contra qualquer tipo de tirania. Mas entre a tirania do totalitarismo e a concentração exagerada de renda, não existe um acordo, não existe uma situação um pouco mais equilibrada, um pouco mais justa. A gente não pensa nisso. Nós somos levados o tempo inteiro a querer o nosso primeiro, né? Eu preciso o meu, sou eu, a sociedade do consumo, até a religião, pelo menos as mais fortes, as que têm mais massa, vão nessa direção, né? Você, é o teu dinheiro, é você, é você, é você. Então, numa sociedade como essa, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente lida com isso? Então, quando a gente saiu dessa pandemia, havia um pouco de esperança, assim, mínima. Mas quem sabe a gente não comece a questionar de fato, porque uma vez que a pandemia tenha arrefecido agora, outras podem vir, outras situações. Outro dia eu gravei um vídeo falando sobre um risco de erupção solar. Já houve na Terra. A erupção solar é o seguinte: tem vulcões no Sol e esses vulcões podem entrar em erupção. E uma vez que entrem, o material expelido ali pelo vulcão pode chegar aqui. E uma vez que isso aconteça, a gente acaba com o nosso sistema de comunicação elétrico. Tudo que tem bateria, por exemplo, morre. Internet já era, né? A internet, a luz elétrica, que são grandes avanços da humanidade, correm algum risco, porque queira ou não, a gente vive numa bola no meio do nada, expostos a situações que a gente não tem controle. Por exemplo, a tal da erupção solar, mas há outras. Então a gente vive uma vida absurdamente dependente de um sistema que é frágil. O próprio sistema econômico, né, dinheiro, por exemplo, não tem mais papel. Você recebe seu salário, é um número na tua conta, você passa teu cartão, o número diminui na tua conta, aumenta na conta do outro, mas isso é tudo eletrônico. Se acaba, vai ser muito pior do que qualquer pandemia, e é um risco, né? Discutir uma possibilidade de um sistema um pouco mais justo, equilibrado, sustentável, hoje virou pauta de doido, né? Só que é uma realidade. Então, a sensação que eu tenho é que a gente é como se nós tivéssemos um carro desgovernado, de olhos fechados, e eu não quero saber de diminuir velocidade, eu não quero saber de nada, eu vou acelerando porque isso é coisa de comunista, né? E vai, até despencar do despenhadeiro. Eu estou dizendo isso porque a gente está falando da rádio, né? Então a gente saiu daquela condição e a gente continua igualzinho. Nada mudou. Muito pelo contrário, eu acho que até algumas situações pioraram. Então eu acabo me questionando, né? Pô, mas naquele tempo eu fazia programa todo dia. Por que eu vou continuar todo dia falando o quê? Né? Para quem? Por quê? Eu vivo fazendo essas perguntas para mim. Às vezes eu falo assim, não, já aconteceu. Eu não vou fazer a rádio, eu vou ler. Pego um livro e vou ler, né? E vou me pacificar, não vou me sentir um missionário, uma mensagem para a humanidade, porque isso também enlouquece pessoas. Eu conheço gente assim, né, que se coloca numa posição de voz da humanidade, de salvar o mundo, todo dia, vai ficando amargurado, vai ficando pesado, vai ficando vaidoso. E não é legal. Não é legal. A gente tem que aprender a cuidar da gente, da nossa mente, do nosso coração, da nossa saúde, do nosso equilíbrio
emocional. E se você fizer isso, né, naturalmente, você vai poder contribuir com leveza. Esse tem sido a minha prioridade. Encontrar leveza, um caminho de equilíbrio, enfim, de bom senso nesse mundo de loucura e de ruído, e de polarizações, e de brigas, e de engajamentos. Eu não quero te desanimar, e nem é a minha intenção, e nem acho que seja razão para desânimo, não. Porque há coisas positivas, mas a gente tem que enxergar isso, né? E não para ficar na crítica, mas para se contextualizar nessa situação. Se o mundo está louco desse jeito, se as pessoas cada vez mais cegas, como o exemplo que eu dei, vão no carro de olho fechado para a ribanceira, o que eu vou fazer comigo? Porque, em última análise, essa é a minha responsabilidade. E a tua também. Nenhum de nós tem responsabilidade com a humanidade, necessariamente. Nenhum de nós deve encarar o peso de salvar o mundo, de ser portador de uma mensagem. Não. Se antes eu não estou cuidando de mim, né, dos meus pensamentos, de como eu me sinto nesse mundo opressor, muitas vezes, de me questionar se eu estou perdendo a razoabilidade, o equilíbrio, se eu estou tendendo a cair num extremo ou no outro, num polo ou no outro, num maniqueísmo de olhar. Enfim, essa autocrítica é muito, muito importante. E para que você faça essa autocrítica, sair dessa atmosfera de engajamento, seja de quem é engajado, né? Ou seja, de quem está tentando engajar. Eu considero fundamental. Deve ser desgastante tanto para quem busca engajamento quanto para o público que se engaja, diz aqui a Paloma. Exatamente, Paloma. Mas assim, a gente precisa perceber isso, né? Se a gente não percebe isso, repito, né? Eu acho que esse é o ponto aqui mais importante desse nosso papo. Se a gente não percebe isso na gente, não adianta nada, porque é o seguinte, eu estou descrevendo uma dinâmica, né, que acontece facilmente identificável. No mundo das comunicações, foi aí que o nosso papo começou, na política, na religião, isso está acontecendo, né? Você aponta para o teu vizinho, para o teu colega, isso está acontecendo, né? Só que o palco onde isso acontece em mim é aqui dentro. Olhar para a maneira como isso se projeta, por exemplo, eu falava dos influencers, né? Do marketing digital, presente em tudo, seja um influenciador. Isso é só um sintoma, isso é só a periferia de onde a coisa de fato acontece, que é aqui. Se eu vir só um profeta, um crítico, um acusador, né, isso vai me amargurar. Esse é um risco. Você pode ter razão em tudo que você está falando, né? Em toda crítica, em toda... Olha, não vamos discordar, você está certo, é isso aí. Mas e daí? E daí? Né? Se isso me amargura, se isso me diminui, né? Se isso me sequestra, de que vale a crítica? Nada, porque a crítica por crítica não muda. Quem está dentro desse processo não vai mudar porque eu estou falando isso. Né? Pode até aparecer aqui nessa live e vai me xingar, ou vai dizer que cara é arrogante, ou vai dizer, esse cara não está falando com nada, e beleza. Né? Porque não é alguém falando que vai mudar. Você não vê a briga, aqui entre nós, desculpa, não quero ofender ninguém, mas isso ilustra, você não vê a briga de petistas e bolsonaristas como é infrutífera. Os dois apontam para os seus deuses e é isso. Tenta argumentar com alguma racionalidade e lógica, não existe. Isso vale para tudo. Né? Isso acontece em tudo, acontece na dimensão política porque é um reflexo do que está acontecendo na gente. Mas isso é falta de autopercepção, de autocrítica, de entender que o palco está aqui. Então, se distanciar muitas vezes é até contraintuitivo em relação a essa demanda de engajamento em que todos nós estamos submetidos. Então, um dia que você não posta no Instagram, seja alguém que tem negócio no Instagram ou não, pode parecer que você está desligado do mundo. Né? Pô, estou uma semana sem postar nada no Instagram. Eu estou uma semana sem falar com ninguém nas redes sociais. Eu não fiz um story nos últimos 20 dias. Uau, o mundo está acontecendo lá e eu estou isolado aqui. Você já reparou nisso?
Isso é ruim, porque não? O mundo não é o story, o mundo não é a postagem, o mundo não é o Instagram. A aprovação não se reduz às curtidas. O mundo, a aprovação, tem que estar aqui. Eu tenho que me aprovar. Eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar equilibrado. Para que então o que eu fizer eventualmente aqui ou não, enfim, isso seja só um reflexo e não a causa de tudo. Mas isso é muito sutil. Em algumas pessoas, essa angústia é mais profunda, em outras menos. Mas essa é a cultura do tempo. Né? Isso é o que está no ar. Isso é o que constitui a atmosfera, onde a gente respira, consome comunicação, se comunica. Essa é a atmosfera. Identificá-la e se resguardar é para pouca gente, porque pouca gente está disposta, e aí eu recupero aquilo que eu falei lá atrás, a se expor a esse processo de maturação, como a própria natureza, deixar que os frutos de sabedoria, de inteligência, de maturidade cresçam com o tempo, com o silêncio, com o contraste, com o distanciamento. E mais, isso não está exclusivamente contido aqui nessa comunicação digital. Ela é só um sintoma também. Tudo está se comunicando, né? Isso se estabelece, eu falei da política, eu falei da comunicação digital, mas a comunicação entre as pessoas, na tua comunicação dentro da tua casa, na tua comunicação consigo mesmo. Isso está se processando de várias maneiras. Identificar isso é o grande desafio. Eu não tenho ideia de quanto tempo eu estou falando aqui, mas acho que é muito tempo. Fala, Alexandre. Ali, mais importante viver do que aparentar que vive. É isso, Ali. É aquela história, né? Tudo virou aparência. É o Facebook, o livro das faces. Hoje a aparência conta muito mais. Né? Isso não foi inaugurado na internet. Mas que ela estimula, estimula. Né? Eu, quando comecei a live aqui, apareceu uma mensagenzinha que travou minha câmera dizendo o seguinte: tem filtros, você pode botar os filtros e tal. Beleza, nada contra. Você entende o que eu estou dizendo, né? A questão não é que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Não, não use filtros. Não, às vezes é divertido, às vezes é engraçado. Mas esse é o mundo dos filtros. Né? Tem gente que não consegue imaginar aparecer ou tirar uma foto ou qualquer coisa sem o filtro. Aparências. Isso tudo é sintomático. É um sintoma de algo mais profundo que está acontecendo dentro da gente. Rangoses, para nos conectar precisamos ser constantes na comunicação. Você concorda? Aí a Karine que respondeu. Karine, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com ser constante na comunicação. Para nos conectar, precisamos ser constantes na comunicação. Se você entender comunicação como falar, eu acho que não. Eu acho que é aquilo que eu falei lá atrás. Para eu me conectar contigo, eu preciso desse contraste. Né? E comunicação também é calar. Né? A comunicação não é só entregar um conteúdo. A comunicação é interação. Eu posso ver duas pessoas falando e nenhuma prestando atenção na outra. Aliás, isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Né? Repara, você tenta conversar com alguém, quem para e te olha e te ouve. Né? E te ouve, não fica pensando no que vai responder. Isso é raro. Né? Isso não é comunicação. E as pessoas estão falando. Então, eu acho que comunicação também é o espaço, também é o silêncio, é justamente o contraste. Às vezes, duas pessoas que não se falam num ambiente estão juntos ali, parados. Isso não deixa de ser uma conexão. A natureza. A natureza é uma fonte de inspiração, de comunicação, né? E não está falando. Eu me lembro nessa fase de Brasília que eu estava mais próximo de pessoas religiosas e tal, e eu me lembro que as pessoas tinham muito essa coisa assim, não, mas isso está dizendo, está na Bíblia, não está na Bíblia, não sei o que. Eu falava assim, olha, você já leu em algum pôr do sol, você já viu em alguma manhã maravilhosa com aquela brisa do mar, e aqueles pássaros cantando, saindo do meio da água, ou de entre as nuvens, um versículo, Isaías capítulo 4. Não! Você já viu algum animalzinho, algum evento maravilhoso e singelo e profundo da natureza com a frase, a palavra Deus quer, Deus não sei o que? Não! Essa linguagem que a gente usa para expressar, por exemplo, a espiritualidade, ou Deus, na minha concepção, a diminui. Os judeus, por exemplo,
Eles não gostam de usar o nome Deus, porque eles acham que o nome Deus é impronunciável. Na nossa realidade, o nome Deus está vinculado à boca do Malafaia, do Valdomiro, e ninguém estranha, né? E não vê no silêncio, por exemplo, de uma madrugada, na floresta, ou na janela do apartamento, olhando a cidade, dormindo ali, o nome impronunciável, mas no silêncio de uma maneira muito mais profunda. Isso é comunicação também. Então, se a gente estabelece essa comunicação entre nós, aprendendo com a natureza que não depende de excessos, de palavras, de ruídos, né? Eu acho que a gente melhora a nossa, como você diz aqui, a nossa conexão, a nossa comunicação. Não sei se é exatamente isso que eu queria dizer, mas enfim. Existe música de 24 minutos, a hora que eu estava falando da música, né, Ju? Pois é. As músicas clássicas, por exemplo, né? As músicas clássicas, elas têm estágios. É como uma peça de teatro, ela tem as suas dimensões, né? Isso há 300 anos. Ela vai diminuindo. O meu filho, por exemplo, ele descobre as músicas no TikTok. Eu nem tenho TikTok, eu nem quero ter. Aí ele fala, preconceito teu, talvez seja. Eu me abro para aprender com ele também, porque eu não sou dono da verdade, né? Mas esse fenômeno, para mim, é muito claro. A gente não consegue, não é só a música, não. Quem consegue ler um livro pequeno, de 100, 150 páginas, que não seja um livro que te dá os passos para ser rico, para destravar a mente, para... Livro, literatura. Quem é que para ler poesia? Quem é que para ler Machado de Assis? Alguém ainda lê? Alguém ainda lê Tolstói? Lê, não. Quem que gosta de ler por ler? O próprio Saramago. Quem que para? Né? Isso também é um sintoma. Deixa eu ver quem mais está aqui. Exército de seguidores que não seguem com suas... Exército de seguidores que não seguem com suas próprias vidas. Boa, Ali. Meu amigo, quanto tempo? Te mandei uma mensagem no WhatsApp, quando puder dar uma olhada. Micael, você sabe que o WhatsApp, ele é aberto, né? Esse WhatsApp da lista tal, é o meu pessoal, é o mesmo número. Então, eu te confesso que, como chega muita mensagem, geralmente, se não é alguém que eu conheço, se tem um nome registrado ali, eu acabo não vendo, porque senão eu vou ficar muito tempo respondendo e vendo isso e tal. Então, por isso, às vezes passa, tá? Mas, quando terminar esse papo aqui, me manda, que eu vou ver se aí eu puxo aqui e tento achar, tá bom? Mas desculpa para as pessoas que eventualmente me mandam e de repente eu não respondo, não é falta de consideração, não. Se o Instagram acabar, o mundo enlouquece. Imagina a internet, né? Como é que faz? Imagina, quando às vezes dá pau no WhatsApp, pau no Instagram, as pessoas não ficam loucas. Imagina o sistema, o mesmo trabalho, tem muitos trabalhos que são baseados nisso. Você imagina, pode acontecer. Sistema financeiro, comunicação, eu não acho que vai ser bom, não, eu não torço por isso, eu acho que vai ser muito complicado. Mas e se acontecer? Né? Não, nem fale, vire essa boca para lá. Não, o fato de eu falar ou não falar não quer dizer nada. Mas eu gosto de... Aliás, essa para mim é uma grande expressão de sabedoria, assim. Quanto menos coisas eu for dependente, melhor. Eu dependo de muitas coisas, né? A gente depende. Mas quanto menos, melhor. O dinheiro é uma delas. A gente precisa de dinheiro. Mas quanto menos eu depender do dinheiro... Eu não estou falando quanto menos dinheiro eu tiver. Mas quanto menos eu depender, melhor. Isso vale para tudo. Eu gosto, né, da internet. Eu acho maravilhoso estar aqui conversando com tanta gente. Mas eu não morro se o Instagram acabar, se a internet acabar. Eu vou ter que reavaliar uma série de coisas, inclusive profissionais. Hoje eu tenho alguma tranquilidade profissional graças à internet. Mas eu não morro. Né? Quanto menos coisas depender, é a mesma coisa das pessoas. Você pode amar as pessoas, seus pais, seu marido, sua mulher, tal. Tudo bem, seus filhos. Mas depender acaba adoecendo a relação também. Quanto mais autônomo eu conseguir ser na vida, e isso inclui
a internet. Isso inclui até a luz elétrica, né? Melhor, antes de mim e de você, a maioria das pessoas que viveram nesse planeta viveram sem luz elétrica, sem ar-condicionado, sem internet, sem carro, sem combustível. A grande maioria. Nós somos, assim, uma ínfima parcela da sociedade que tem acesso a esses confortos. E viveram, e compunham, e amavam, e liam, e se alegravam, enfim. Né? Por que a gente é tão frágil, tão dependente? A internet virou uma vida paralela, sem dúvida. A gente não gosta da nossa realidade, das nossas vidas e acaba aceitando a possibilidade de viver de outra maneira. E olha, a gente está ainda no começo, né? Como é que vai ser isso daqui a 50 anos, se não acabar? Né? Como é que vai ser essa interação? Como é que vai ser a... Eu não sei, eu não tenho ideia. Hoje, por exemplo, agora em época de eleição, está se falando sobre uma tecnologia que consegue pegar o rosto de alguém, imitar a voz de alguém e botar, por exemplo, uma imagem minha, falando uma coisa que eu não falei. Enfim, isso agora. Né? E a tecnologia só evolui. Outro dia eu gravei um vídeo no YouTube sobre a inteligência artificial, a partir da história da Lambda, né? Aquela inteligência artificial criada pelo Google. O engenheiro, um dos engenheiros envolvidos, disse que essa tecnologia desenvolveu consciência de si própria. Eu, particularmente, acho que não é bem assim. Enfim, mas eu não duvido. Nem que isso, de fato, vai acontecer algum dia, como, ainda que não seja, para a gente usar uma linguagem psicológica, não seja alma, né? Mas que seja algo muito próximo e muito parecido com a interação humana que nós temos. Isso eu tenho certeza que é uma questão de tempo. A tecnologia vai evoluir de uma maneira que a gente não vai conseguir mais diferenciar quem é humano e quem não é. E quando isso for projetado, por exemplo, num corpo construído, porque hoje a tecnologia, a Lambda, por exemplo, é uma voz que sai do computador. Mas e daqui a pouco, a tecnologia vai poder fabricar uma pele, né? Os movimentos, como muitos robôs já fazem, movimentos semelhantes aos movimentos humanos. A gente só está em 2022. Você consegue imaginar como é que vai ser 2050? 2100? 2500? Né? Um corpo criado em laboratório, isso é perfeitamente possível, sintético, com esse tipo de inteligência que a gente não consegue diferenciar, como é que vai ser a humanidade? E se daqui a pouco, isso também é bastante plausível, e eu tenho certeza que já está se esforçando a ciência para criar a tal da imortalidade. Por exemplo, antigamente, alguém com diabetes morria muito cedo. Hoje a tecnologia estende, né, o conforto e a vida de quem, por exemplo, tem diabetes. A medicina responde a isso. Isso vale para muitas outras doenças. Daqui a pouco alguém vai dizer, olha, antigamente, se alguém tinha problema no rim, ia sofrer. Hoje não, a gente troca o rim. Criamos um rim sintético, criamos um pâncreas. Tinha gente que morria com AVC lá em 2022. Agora, isso está superado e vai chegar uma hora que vão criar um corpo totalmente substituível e, por que não, imortal. E como é que vai ser as interações? Como é que vão ser as realidades? A semente do que será está sendo plantada hoje. Num mundo cada vez mais disfuncional, desconectado, superficial, eu vejo um cenário de alta tecnologia interagindo com seres humanos altamente manipuláveis, uma combinação bastante catastrófica, né? Mas isso é para um futuro não tão distante, porque eu que não sou tão velho, já vi tanta coisa, né, que eu nem imaginaria que ia acontecer. Pô, eu sou do tempo do fax, da máquina de escrever. Se você tem a mesma idade que eu, tá por aí, enfim. A gente não imaginava, nos anos 90, por exemplo, isso aqui. Né? Eu me lembro que nos filmes de futuro tinha um telefone com imagem, a pessoa pode ver o outro no telefone. Nem passava pela nossa cabeça o que a internet possibilitaria. E daqui para frente a aceleração da tecnologia só aumenta. Vamos ver quem mais aqui para a gente encerrar. Eu tô... Olha a Cabi. E aí, Cabi? Cabi é minha irmã. Aliás, a Cabi tem um canal no YouTube, a Camila. Você procura lá Camila Siqueira. Ela tem um canal, o canal da Cabi.
Camila Siqueira, depois eu vou botar o link aí. AGT Santos, como sempre, ótimas reflexões dos momentos vividos à nossa volta. Obrigado, meu amigo. Obrigado, eu acho que é isso, né? Eu sigo você há muito tempo, mas eu não me manifesto nunca. Engajo, mas em silêncio, só ouvindo e refletindo. Fábio, obrigado, Fábio. Mas pode se manifestar, é legal. Para quem está aqui desse lado falando, né, saber que tem gente ouvindo e entendendo, isso é muito estimulante, sabia? Não é uma questão de aplausos, tal, mas é importante mesmo saber que, e eu vou falar por mim, né, que eu estou criando um canal de comunicação, porque o que pessoalmente me desestimula é muitas vezes a sensação de falar e quase ninguém entender, né? Especialmente quando vem aqueles comentários nada a ver no YouTube, vem muito, apesar de também virem muitos legais. O YouTube tem sido um recurso que eu voltei a usar com mais frequência de uns tempos para cá, justamente por isso, assim, a interação com o YouTube é muito legal, os comentários são geralmente muito legais, claro, sempre tem uma coisinha ou outra que não é muito legal, mas isso também é inevitável. Mas tem muita coisa boa, tem muita gente que eu percebo que entende, né? E aí, para a gente encerrar, eu decidi fazer do meu jeito. Eu sei que existem os passos, o jeito certo para fazer, e eu toda vez que eu tento me adequar a esse jeito certo de fazer, eu me desestimulo e não faço. Só para você ter uma ideia, sabe o negócio que eu voltei a mexer, a fazer? No meu blog. O blog é lá de trás, foi lá que eu comecei, 2008. Quem lê blog, né? Mas o que eu faço com o meu blog? Às vezes eu pego uns textos antigos lá e estou gravando. Já botei aqui no Instagram alguns, aquele do Homem de Muitas Certezas, acho que foi o último que eu publiquei, e outros, né? Todos estão lá. E quando eu penso em alguma coisa, talvez que eu tenho colocado lá. Serve até como referência para eu poder pegar esses conteúdos e gravar como eu quiser. Hoje mesmo eu vou fazer um que é o... Qual que era? Não me lembro agora. Tinha um texto que eu já até gravei o off aqui, vou editar já já. Montar, vou ver se eu publico entre hoje e amanhã, posto aqui ou no Instagram. Aí você vai ver, tem pouca curtida, tal. Geralmente essas coisas têm poucas curtidas, mas e daí? Né? Se a gente faz aquilo que dá prazer, aquilo que a gente gosta, então a comunicação é verdadeira. E se ela é verdadeira, ainda que tenha menos gente envolvida, menos engajamento, mas ela é mais efetiva no sentido de produzir bons frutos, boas coisas, e é por isso que eu faço. Então eu descobri esse caminho, né? Eu faço, e tem sido assim, o que me dá alegria, o que me deixa dúvida, o que me gera desgaste, eu não faço. Não é porque é certo ou porque é errado, eu só não faço. E tem sido bom fazer desse jeito, tá bom? Mas obrigado por se manifestar, por falar, isso para mim é muito legal. Conta bastante. Acho que é isso, né? Eu não sei onde é que eu vejo, quanto tempo eu tô aqui, mas eu acho que eu já tô há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, eu entrei aqui para ficar 10 minutos e tô há, sei lá, 1 hora aqui. Eu acho que esse vídeo fica. Se me der a opção aqui de deixar salvo, eu assim o farei. E se bobear até depois, puxo isso aqui, jogo no YouTube, enfim, vamos ver. Mas obrigado, tá bom? Quem tá interagindo, quem tá falando. É sempre muito legal poder chegar mais perto. E todas as vezes que eu faço isso, eu penso, poxa, por que eu não faço mais vezes, né? Então, de vez em quando, eu venho aqui, tá? Sem alarde, sem bannerzinho, vamos marcar uma live para tal dia. De repente, a gente até pode marcar um dia, mas eu gosto dessa coisa, de aparecer do nada. E quem tiver aí, vem. Quem não puder, ver depois. E, enfim, e a gente vai trocando ideias. Hoje falamos de rádio, lá do começo da profissão, de música sertaneja, de programa romântico, de Brasília, quantas coisas legais, né? A partir das interações, dos comentários, enfim. Muito obrigado, tá bom? Um beijo, fique bem e tomara que seu resto de dia aí seja bom e que a gente se fale em breve de novo aqui no Instagram e nas outras redes. Lembrando que no YouTube eu estou mais presente, mas até no Facebook eu também estou presente, estou colocando coisas lá. E no meu blog, que é o flaviosiqueira.wordpress. Ninguém vai entrar,
mas se quiser tá lá. Tem muitos textos antigos, coisas que eu gosto de movimentar de vez em quando e que acho que tem sua valia. Norma Luana, deixa eu ler os últimos comentários aqui. Adoraria fazer uma live com você, diz aqui o Rangus. Poxa, não sei como é que faz pra gente fazer uma live juntos, mas quem sabe um dia. Norma Luna, uma live com o Caio. Faz tempo que eu não falo com o Caio, Norma. Bastante tempo. A última vez que nós nos encontramos foi a última vez que eu fui em Brasília. Isso foi 2014. Por aí. Eu fui fazer, na época que eu fazia os encontros ainda, e passei lá na casa do Caio, que é um cara que eu só tenho boas memórias, né? Mas faz bastante tempo que a gente não se fala. O Braulio, eu já falei mais vezes, o Braulio ainda tem alguma aproximação, mas o Caio tem sido bastante raro. Quem sabe, né? Qualquer hora. Socorro, deixe parte. Karine, tá bom, Karine, é que eu vejo teu nome aqui, aí eu não vi que era Karine. Obrigado, Karine. Paloma, tchau, Flávio. Obrigado, Paloma. Tchau pra você também. Tchau pra você também. Obrigado todo mundo. Um beijo. A gente se fala mais vezes e eu gostei desse papo. Me fez bem. Espero que tenha feito bem a você também. Agora eu vou pegar um café e vou seguir nas minhas coisas aqui, tá bom? Bom dia, bom resto de dia. Um beijo. E até a próxima.